Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone do canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, final de semana aí chegando, de carnaval, né? Santos amanhã jogo decisivo contra o Velo Clube, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes, rapaziada, peguei um texto aqui do Wagner falando sobre reforços, né? Mas agora o Santos vai mudar um jeito de contratar, trazer reforços, tudo. E vai falar um pouco sobre aquele zagueiro do Rasg, né? O Marco de César. Vamos ver o que ele fala sobre isso? Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner, tá? Esta sexta-feira, o, o Racing pediu 5 milhões de euros. E aí o Santos recuou, não tem condição. Havia no início da negociação a possibilidade de o Racing emprestar o jogador para o Santos, por isso que eu acho que o Santos perdeu um pouco o time. Se ele tivesse tentado de César, talvez semana passada, a situação pudesse ser diferente. Mas o Santos esperou a aprovação do Vojvoda e eu acho que está certo. Eu acho que está certo. O Santos tem que esperar mesmo, né? A aprovação do técnico, porque não dá mais para correr risco de errar. Não dá mais. O Santos não pode mais cometer erros como cometeu com Bilal Brahimi, com Alex Duarte, com Cabadeiro. Por que o Wagner tá falando isso, rapaziada? Esses jogadores que ele citou, ele estava vindo pelo scout do Santos, né? Por a volta da diretoria, sem passar pelo técnico. Agora não, agora vai ter que ter aprovação do técnico para sim se o Santos contrata ou não. Então por isso que o Santos errou muito, porque Brahimi, Cavadeiro, Alex Duarte foram os jogadores que não foram nenhum aprovados e cotados pelo técnico, né? Com Mike, com o Zé Rafael, com o Tiquinho. Não Olha dá quantos. mais. E isso parece que a diretoria agora entendeu. Pelo menos o discurso é esse. Não vamos contratar mais nenhum jogador se de fato o treinador não quiser muito. Como aconteceu com Moisés. Moisés é um jogador de extrema confiança do Vojvoda, que jogou 3 anos com o Vojvoda lá no Fortaleza. O Vojvoda conversou com ele antes de ele aceitar a proposta do Santos. Então é um jogador que chega com o aval do treinador, com a assinatura do treinador e, claro, vai ser aproveitado. Então o Santos já adotou esse discurso. Não vamos contratar nenhum jogador que não tenha a aprovação máxima do treinador. Deveremos ter dispensas de jogadores na próxima semana. Dispensas, quando eu falo, jogadores negociados, emprestados, liberados. A frase que eu ouvi hoje de um dirigente foi a seguinte: o Santos quer oxigenar o CT. O Santos quer trabalhar com jogadores que realmente tenham chances de ser aproveitados. E hoje temos vários jogadores lá que não estão sendo aproveitados, né? Tínhamos até ontem o Tiquinho e o Sherman, que estão saindo. Temos ainda o Alex Duarte, que deve sair. E temos outros jogadores que devem sair. É bem grande a lista, rapaziada. Então algumas mudanças vão acontecer neste elenco, algumas saídas. Semana que vem deveremos ter novidades. Zagueiros, o Santos já tem um segundo nome, eu não sei qual é, mas eles estão tentando. Volantes, o Santos quer contratar pelo menos 2 volantes. E também está avaliando outros nomes. Alguns nomes foram oferecidos ao Santos hoje, mas nenhum deles, pelo que eu soube, chamou, né, a atenção nem do Alexandre. Minha opinião, rapaziada, além de ser 2 volantes, tinha que ser 2 zagueiros. O Santos precisa de 2 zagueiros. Ah, mais que o Luan Pérez, que o Luan Pérez acho que é o único ali da zaga do Santos que passa um pouco de confiança. João Bastos, Zé Ivaldo, Adonis Frias, Lex Duarte, não passa confiança. Então o Santos precisaria de 2 zagueiros. Um para jogar com o Luan Pérez e um outro para fazer sombra. E aí você tem lá, ó, talvez um Adonis Frias como segunda opção. Agora Bastos tem que dar um jeito, Alex Duarte, Zé Ivaldo. Zé Ivaldo nem era pra estar no Santos, rapaziada. Se o Vojvoda não coloca ele ano passado pra jogar, ele teria ido pro Cruzeiro. Cumpriu a meta, o Santos foi obrigado a comprar ele. Entendeu? E é um zagueiro fraquíssimo, né? Ele é louco. O cara faz mais pênalti sozinho do que um time inteiro no campeonato. Entendeu? Ele não tem noção. Se falar uma coisa no ouvido dele, ele já fica nervoso, ele já faz uns pênalti bobo, ele não tem noção da onde ele tá profissionalmente, sabe? Ele não sabe separar, puta, não tem um psicológico bom pra atuar profissionalmente num time grande.
Entendeu, rapaziada? Então, por enquanto, notícias foram essas, tá? Sobre negócios e reforços, tá? Então, agora sabemos que todo reforço do Santos vai passar pelo técnico, coisa que não vinha antes, né? Então, vocês têm que parar de errar sobre isso, beleza? E pra gente fechar também, rapaziada, tabela do Campeonato Paulista, né? Santos, por enquanto, tá fora da zona de classificação. Para o Santos poder se classificar, um resultado simples mesmo, que para não ter erro, seria o que? O Santos ganhar do Velo Clube, ir para 12 pontos, e o Guarani não vencer o Palmeiras. Ah, mas o Guarani vai para 12 também. Mas se o Santos vencer, digamos que o Palmeiras e o Guarani empate, os dois vão para 12. Mas como o Guarani tem menos 1 e o Santos tem menos 1, pensando que o Santos ganhasse de 1 a 0, o saldo do Santos ia para 0. Então o Santos já passaria o Guarani pelo saldo de gols, empataria com o número de vitórias, né? Mas o critério de desempate, que é o saldo de gols, que seria o segundo critério, o Santos estaria com 0 se vencesse de 1 a 0 e o Guarani com menos 1. Então o Guarani só se classifica se eles vencerem do Palmeiras. E pode até perder pro Palmeiras, mas tem que torcer pro Santos não ganhar também do Velo Clube. Beleza, rapaziada? E o Velo Clube vai ser um jogo difícil, tá? Porque o Velo Clube precisa vencer o jogo para salvar da Série B do Paulista, né? Porque o Velo Clube só depende dele também. Porque se o Velo Clube vence o Santos, eu acho que é Primavera e Noroeste na última rodada, né? Se eu estiver enganado. Primavera e Noroeste. Eu sei que quem perder aqui, um mata o outro. Então, o Santos só depende dele aqui. O Santos não, o Velo Clube, se ele vencesse, iria para 8. E aí ele passaria um dos dois aqui, quem perdesse. Beleza? Então, jogo difícil, rapaziada. Então, o Santos precisa vencer. Eu acho que o Santos, se classificar, vai classificar em 8º, tá? Não, acho que não tem outro... E o Guarani cairia para 9º, porque o Botafogo joga em casa com o Capivariano. Se os dois empatar e o Santos vencer, o Santos também poderia classificar em 7º, né? E porque eu acho que o São Paulo vai ganhar. O São Paulo vai jogar em Campinas com a Ponte Preta. A Ponte Preta é um time que não ganhou nenhum jogo, uma crise danada. Acho que o São Paulo vai para 13 pontos e vai classificar lá para 6º, 5º colocado. Agora, quem pode ser o adversário do Santos, rapaziada? Pode ser um desses três aqui. Pode ser Novo Horizontino, pode ser Palmeiras e pode ser Bragantino. Vai depender muito se o Santos classificar em 8º e o jogo do Novo Horizontino, né? Talvez o Novo Horizontino até tente fugir do Santos, para quem sabe pegar um Botafogo, que você ficar em 7º, né? E para poder chegar mais longe. Mas é isso, rapaziada. Acho que é um passinho de cada vez. Importante, primeiro lugar, é o Santos se classificar. Voltamos a dizer, Santos mais uma vez jogou todo o seu problema dentro de campo acima do Neymar. O Neymar já vai voltar com a responsabilidade de recuperar o Santos das vitórias, porque o Santos não ganha de ninguém. O Santos não ganha de ninguém, né? O Santos não passa confiança nenhuma. Só joga melhor quando o Neymar está em campo. Mesmo que ele não faça uma boa partida, como foi contra o Cruzeiro, no final do ano passado, tudo, mas só de ter ele em campo parece que os jogadores jogam melhor, jogam mais confiantes, né? Mas é isso, rapaziada. Então, por enquanto, os dias são essa, tá? Curte, se inscreva no canal Tático News e deixem nos comentários se vocês acham que o Santos vai se classificar, tá bom? Que eu respondo vocês. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.